Paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem com vocês? Vamos meditar no versículo da Bíblia que o Senhor me deu a inspiração agora. Eu sempre recebo a inspiração, às vezes quando eu estou orando, às vezes quando eu ouço uma palavra, e às vezes a inspiração é baseada em fatos que aconteceram comigo ou fatos que aconteceram com pessoas próximas a mim. Por que, meus amados irmãos? Porque a gente, como cristão, a gente sempre procura caminhar de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, a gente sempre vai lembrando o que a palavra fala a respeito das várias situações que acontecem na vida da gente, meus amados irmãos. Então, para que a gente possa se observar a si mesmo e ver se nós estamos de acordo com a palavra de Deus, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos anima, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos confronta. Vai haver momentos que ela vai nos confrontar, não é verdade? Vai haver momentos que ela vai nos confortar. Há uma diferença em confrontar. Confrontar é aquilo que vai contra as nossas atitudes quando elas estão erradas. Contraria as nossas atitudes, né? Contraria a nossa vontade. É confronto, é uma briga. E confortar é quando ela acalenta, ela nos fortalece, nos encoraja, nos anima. Então, todos esses atributos, essas qualidades, essas coisas boas existem na palavra de Deus, meus amados irmãos. E aqui agora eu quero ler um versículo que o Senhor colocou no meu coração aqui para que a gente possa meditar um pouquinho, tá? Está no livro de Provérbios, capítulo 18, o versículo é o 19, que diz assim, ó: o irmão ofendido resiste mais à conquista do que uma cidade forte. As contendas entre os irmãos são como os ferrolhos de um castelo. Viu, meus amados? Então vamos pensar sobre esse versículo aqui. Um irmão ofendido também pode se traduzir por um irmão magoado. Um irmão que foi magoado ou um irmão que foi ferido, tá? Uma pessoa que foi magoada ou foi ferida. Agora nós temos que entender o que pode causar mágoa nas pessoas. Aí vai depender do temperamento dessa pessoa, da mentalidade dessa pessoa, da maturidade espiritual dessa pessoa, tá? Então são uma série de fatores que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, eu não canso de falar, meus amados irmãos, aqui, da diferença que nós, seres humanos, somos. Nós somos seres diferentes, porque cada um teve uma criação, cada um já nasceu com um tipo de temperamento, tá? O nosso temperamento, ele pode nos fazer pessoas mais sensíveis ou menos sensíveis, tá? O melancólico, que é o meu temperamento, é a pessoa muito sensível, meus irmãos. O melancólico, ele recebe todos os estímulos externos com muita força, seja pro bom ou seja pro mal. Se alguém me fizer um agrado, uma coisinha, sabe? Uma coisa de boa, aquilo pra mim torna uma proporção gigantesca. O gesto de carinho daquela pessoa, sabe? Faz com que eu venha olhar aquela pessoa com olhos diferentes por causa daquele gesto de carinho, tá? Mas se alguém me fizer um desagrado, às vezes para a pessoa pode parecer uma coisa mínima, mas para mim torna uma proporção gigantesca devido ao meu tipo de temperamento e ao meu jeito de pensar. Tipo de pessoas como eu, meus irmãos, sou muito pela justiça, sabe? Pelas pessoas que agem da forma correta. Eu admiro demais pessoas que são justas, que agem com justiça. O que é agir com justiça, meus amados irmãos? É eu não fazer diferenciação entre um e o outro, sabe? É eu não... uma pessoa eu trato de um jeito, outra pessoa eu trato de outro jeito. E a gente às vezes faz isso porque é ser humano, tá, meus irmãos? Nós somos falhos, nós erramos, meus irmãos. Então, o meu tipo de temperamento, ele preza muito pela justiça. Então, a injustiça, que é o contrário da justiça, é algo que vai afetar demais o tipo de pessoa que tem o meu temperamento. Já outros temperamentos, existem são 4 temperamentos mais falados, mais conhecidos, né? Que é o colérico, que é uma pessoa muito brava, mas também é uma pessoa muito amorosa, muito boa de coração. Ele é rígido, às vezes pode ser estúpido, mas é bom de coração. Aí existe o sanguíneo, que também é muito estourado, mas é uma pessoa também boa de coração, sensível demais, uma pessoa sensível que
pode chorar, às vezes, só se ele se emocionar por alguma coisa, tá? O sanguíneo. Aí existe o fleumático. O fleumático parece um robô. Gente, parece que essa pessoa não tem sentimento. Mas não é que ele não tenha. É que ele não dá muita importância para as coisas como o melancólico dá, como o colérico dá, né? Como o sanguíneo. Ele não se importa muito, tá? E existem várias outras qualidades e defeitos de cada temperamento, meus irmãos, tá? Uma vez eu fiz um estudo bem profundo sobre isso, porque é algo que me importa demais. Eu sei que isso é um conhecimento natural, tá? Meus irmãos, é um conhecimento das pessoas como seres humanos, mas é importante a gente se conhecer e conhecer as outras pessoas, tá? Então, meus amados, o que acontece é o seguinte, o que eu quero falar com isso? Eu quero chegar no versículo da Bíblia. A Bíblia fala, um irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade forte. Então imagina, irmãos, uma cidade fortalecida. É mais fácil de chegar e entrar na resistência daquela cidade forte, fortalecida. Olha aqui, ó. Olha a comparação que ele faz, ó. Ó. O irmão, ó, a contenda, olha que ele vai falar da contenda entre os irmãos, que é o que causa as ofensas, ó. São como ferrolhos de um castelo. Imagina o que é o ferrolho de um castelo, meu irmão. A força que tem isso. A resistência que tem isso para segurar, para fechar, né? E a Bíblia diz que assim é a contenda entre os irmãos. Agora eu quero que vocês pensem comigo uma coisa aqui, meus irmãos. Como o diabo, nosso adversário, tem agido nisso aqui, meus irmãos. Ele coloca entre os irmãos incompreensão, inveja, tá? Egoísmo, sabe? Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo nesses tempos assim, ó, muito difícil, que as pessoas só olham para si. Às vezes as pessoas pensam assim, pô, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquele outro, e mesmo assim, eu tô aqui no culto. Aí fulano não trabalha, não faz nada, passa o dia todo em casa e não veio no culto. Aí a pessoa faz o julgamento a partir de uma perspectiva volúvel, sabe? Uma perspectiva rasa. Nós não podemos julgar as pessoas através de perspectiva rasa, meus irmãos, porque só Deus conhece cada pessoa. Às vezes nós podemos ofender pessoas sinceras, pessoas que poderiam nos ajudar, que poderiam contribuir na obra de Deus, simplesmente porque fizemos uma perspectiva rasa a respeito daquela pessoa. Então, meus amados, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que a gente também, um cristão maduro, ele vai entendendo, ele vai controlando o temperamento. Eu sempre peço muito ao Espírito Santo que controle o meu temperamento, meus irmãos. Controle, que tome domínio do meu temperamento. Aquele que é muito bravo, muito estourado, tem que pedir ao Espírito Santo também que tome domínio do seu temperamento. Porque nós não podemos fazer as coisas erradas e nos desculpar no nosso temperamento. Nós não podemos tomar atitudes erradas e nos desculpar no nosso temperamento, não. Porque o Espírito Santo controla o nosso temperamento. Ele faz parte da nossa natureza humana. Mas ele é controlado pelo Espírito Santo. Tá, meus irmãos? Mas é algo que é muito difícil para nós. A gente tem que ser pessoas espirituais, né? Porque a Bíblia também diz que se alguém se sentiu ofendido, magoado, deve perdoar, deve liberar o perdão. E a Bíblia também diz que se nós não perdoarmos a quem nos ofendem, nós também não vamos receber o perdão de Deus, né? Mas na nossa humanidade sempre vai ficar, irmãos, aquela dúvida ali, né? Poxa, fulana me magoou, fulano me entristeceu, ele nem sabe o que aconteceu comigo, já está me julgando. Sabe, meus irmãos? Eu quero explicar para vocês a nossa humanidade. Eu sei que vocês também são humanos como eu. E eu sei que pessoas que vão ouvir esse vídeo também vão se identificar com o que eu estou falando. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é quem te conhece de verdade, né? Se alguém também tem um temperamento como eu, que recebe os estímulos externos, o impacto dos estímulos externos com muita força, eu quero te dizer que o Espírito Santo pode te ajudar, te fortalecer nessa área que é a tua fraqueza. Para que a gente não, às vezes, não tome uma decisão errada, uma atitude errada, por causa de uma ofensa, por causa de uma mágoa, por causa de uma pessoa que não pensou nas suas palavras. E às vezes a pessoa também não falou por mal, falou por bem, falou para ajudar. Então,
Então, meus amados irmãos, voltando aqui ao raciocínio, tô com esse filtro aqui, não consegui tirar esse filtro, então vai ter que ficar assim mesmo. Não consegui tirar o filtro, mas depois eu vou estudar mais sobre isso. Voltando aqui, ao raciocínio que a gente estava falando, sobre a ofensa de um irmão, que a Bíblia fala, meus amados irmãos, e o inimigo, ele conhece a Bíblia, justamente para trabalhar o contrário na vida das pessoas, para fazer com que as pessoas não ponham em prática o que está escrito na palavra de Deus. Agora, nós, se queremos agradar a Deus, nós temos que observar esses detalhes, meus irmãos, e ir contra o adversário da nossa alma e contra aquilo que ele quer fazer. Então, nós temos que vigiar quando nós vamos falar alguma coisa. Eu sempre tenho muito cuidado, meus amados irmãos, quando eu tenho que ministrar uma palavra. Por quê? Porque ali são duas pessoas trabalhando junto, o Espírito Santo e nós, como seres humanos, a nossa mente, que é humana, que é falha, né? Então, a Bíblia fala, em parte falamos, em parte profetizamos. O que é a profecia é o que vem de Deus. O que é a nossa parte, que é humana, nós podemos errar, meus irmãos. Nós podemos errar nas palavras, podemos ofender pessoas com palavras. Então, é uma coisa que eu tomo muito cuidado e sei que muitas vezes acontece. Às vezes tem pessoas que se sentem ofendidas com aquilo que eu prego. Acontece, meus irmãos, não é de propósito, viu? É porque eu sou humana, como qualquer outra pessoa. Então eu peço, se alguém se sentiu ofendido com alguma coisa que eu falei, me perdoe, gente, me perdoe. Eu sou humana, sou falha, tá? Mas eu sempre estou me corrigindo, tentando me corrigir. Senhor, me ajuda, não me deixe errar nas palavras. Por quê, meus irmãos? Porque quando a palavra é dita para corrigir, ela tem que ser pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sabe como alcançar o coração daquela pessoa que está errando. Ele sabe, ele convence com amor, com o poder que ele tem, porque ele conhece cada um de nós, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Ele nos conhece mais do que nós mesmos podemos nos conhecer, meus irmãos. Então, quando a palavra é dita de correção pelo Espírito Santo, a pessoa não vai se sentir ofendida, pelo contrário, ela vai se sentir agradecida, porque foi o Espírito Santo que agiu na vida daquela pessoa, né? E então eu sempre gosto de citar exemplos de fatos que aconteceram comigo, de fatos que eu presenciei, para poder enriquecer mais o que eu quero falar, para que vocês também possam entender e para vocês também possam se identificar com a situação. Eu me lembro que uma vez, meus amados irmãos, eu estava num culto, tá? Eu não cito o nome de pessoas, eu não cito o nome de igreja, meus irmãos, tá? E não tô falando mal de igreja também, tá? Nem de pessoas, porque eu não vou citar nomes, eu tô falando de situações que a gente presencia, que a gente tem experiência ao longo da caminhada, né, meus irmãos? Eu me lembro que eu aceitei Jesus com 15 anos, mas eu só comecei a ir para a igreja mesmo, comecei a levar uma vida com Deus mesmo, depois que eu me batizei com 21 anos de idade, tá? Aí, a partir dos 21, eu ainda tive aquele processo de santificação na minha vida. Eu sei que eu realmente entrei mesmo no padrão de conhecer a Bíblia, saber o que é pecado, o que não é, em temor a Deus, com 27 anos de idade. Deus começou realmente a trabalhar na minha vida, tá? Realmente eu entendi as coisas, foi com 27. E eu já vou fazer 51 agora, dia 12. Então, todos esses anos eu tô caminhando na igreja, meus irmãos. Já passei por vários ministérios. Teve um ministério que eu fiquei mais tempo, que foram 19 anos. Então, a gente aprende muito com pessoas, tá? E, meus amados, eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de ficar pulando de galho em galho, não. Eu só saio pela direção de Deus, entendeu, meus irmãos? E também fico pela direção de Deus. Então, as coisas comigo são demoradas. O melancólico, ele não é de tomar uma decisão, meus irmãos, importante, assim, ó, de uma hora para outra. Não. O melancólico, ele pensa muito. Quando ele toma uma decisão, meus irmãos, é porque ele já pensou muito. Já fundiu a cuca, como se diz, de tanto pensar, tá? Porque isto é uma característica do temperamento melancólico. Ainda mais uma decisão importante, tá, meus irmãos? Então, como eu estava falando para vocês, uma vez, numa dessas minhas andanças, numa igreja, eu presenciei uma pregadora, que a irmã estava pregando. Aí a irmã tinha o dom de pregar, e ela gostava de exortar a igreja. Só que da forma como ela exortava a igreja, parecia que ela era perfeita. Ela era assim, sabe? Top dos tops, santidade da santidade. Era o Pai, Filho e Espírito Santo, e ela a quarta pessoa. Porque ela falava só para os outros, ela não se incluía junto. Ah, porque você isso, você aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, com aquela, sabe, empolgação assim, que muitas pessoas confundem com a autoridade do Espírito Santo, e não é, só tem a ver com o temperamento da pessoa. E aí essa irmã pregava assim, né, só apontando, porque você isso. E aí, meus irmãos, resumo, quando
acabou aquela pregação, eu pensei, meu Deus do céu, essa pessoa aí é muito perfeita, né? Porque ela não se inclui junto. Ela não se inclui junto daquilo que ela está falando. Isso é uma das coisas que eu sempre tomo muito cuidado, meus irmãos. Quando eu vou pregar, primeiramente a palavra é para mim. Então o que eu estou falando aqui, primeiramente é para mim. Eu tenho que tomar para mim. Eu tenho que observar se está na minha vida. Eu não posso chegar e apontar o dedo, ó, entendeu? Ó, fulana, tu tá errada. Fulana isso, fulana aquilo. Ah, isso, aquilo, que você isso, você aquilo, você aquilo. Entendeu, meus irmãos? Porque eu não sou perfeita. Eu não sou 100%, meus irmãos. Eu não sou acima de errar. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Então, para a gente pensar sobre isso, meus irmãos, tomar cuidado com aquilo que a gente vai falar, para não magoar, não ofender as pessoas. Porque aí depois, às vezes, vem uma consequência e a gente pensa, meu Deus, mas por que eu estou passando por essa luta tão difícil? Olha aqui, meus irmãos, preste atenção nisso aqui, que é muito importante para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a vida de todos aqueles que se importam em agradar a Deus. Olha o que diz aqui, meus irmãos, o versículo, na continuação, ó. Do fruto da boca do homem encherá o seu ventre, ficará saciado do produto dos seus lábios. Tá? A morte e a vida estão no poder da língua, e os que amam comerão do seu fruto. Então olha o que ele está dizendo aqui para nós, o Salomão, meus irmãos. Do fruto da nossa boca, do que sai da nossa boca, quando vem de Deus, nós vamos ficar saciados, nós vamos ficar felizes, nós vamos ficar satisfeitos, tá? Mas se a pessoa fala aquilo que não vem da palavra de Deus, aquilo que não agrada a Deus, vai dar o contrário, vai dar um efeito contrário na vida dessa pessoa, tá? Outra coisa que eu quero também ressaltar aqui, meus irmãos, todas as pessoas que estão fora da palavra de Deus, as pessoas que não ouvem a palavra, as pessoas que não se importam com a palavra, as pessoas que não querem saber, ou que ouvem, mas não dão importância, né? Ouvem, mas não dão ouvido. Elas estão aprisionadas, elas são prisioneiras do inimigo. Agora, a pessoa que conhece a verdade, tá? Ela conhece e não pratica, que é a mesma coisa que eu falei, né? De uma outra forma, ela também, ela não é liberta, meus irmãos. Se a gente conhecer tudo sobre a palavra, mas não praticar, nós não seremos pessoas libertas, tá? Então é importante a gente vigiar a palavra e vigiar nós mesmos, observar a nós mesmos, se nós estamos de acordo com o que a palavra diz. Para quê? Para que a gente não venha, meus amados irmãos, naquele dia, na nossa hora final, na nossa partida dessa terra, ser reprovado por Deus. Porque a qualquer momento, meus irmãos, a gente pode partir dessa terra. Às vezes nós estamos bem, quando é de repente, do nada, a gente começa a se sentir mal, a gente começa a sentir, às vezes, uma dor, às vezes algo terrível no nosso corpo, porque a gente gosta muito de pregar, meus irmãos, também, que o cristão é abençoado, porque realmente nós somos abençoados. A gente gosta muito de pregar que o cristão é vencedor, porque nós somos realmente vencedor, porque o nosso Cristo é vencedor, mas nós também somos muito afligidos. O cristão também passa por momentos de luta, de enfermidade, de problemas, de angústia, de opressão, meus irmãos. Opressão é aquilo que está de fora, viu? O cristão ele não pode ser possuído, mas ele pode ser oprimido, que é o que vem externo, é o que vem de fora. É as setas malignas que vêm de fora e tentam atingir a nossa mente, causando enfermidade, causando tristeza, angústia, enfim. É aflição. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflição. Então a nossa vida não é só mar de rosa, não é só coisas boas do cristão. Muitas vezes ele pode ser atingido sim, meus irmãos. E às vezes o ímpio, ele não tem nenhum desses problemas que os cristãos têm. Às vezes não tem nenhuma dor, aparentemente, né? O ímpio que vive lá na sua impiedade não sofre nem metade do que um cristão sincero pode sofrer em termos de dor, em termos de opressão, de aflição. Como que explica isso, meus irmãos? Porque o inimigo luta com aqueles que não são dele. Aqueles que são dele, ele não se importa, já tá na mão dele. Mas aqueles que não são dele é o que ele vai lutar. E Deus permite para que a gente venha buscar mais a ele e entender a nossa fragilidade humana e o quanto nós precisamos e dependemos de Deus para tudo, meus irmãos. Então Deus permite, mas ele nos sustenta, ele cuida de nós. Ele não deixa que vá até um limite que nós não possamos suportar. Isso também está na palavra, tá, meus irmãos? Então, nós temos que falar e viver de acordo com a palavra, meus irmãos, para que a gente possa ser bênção na vida dos outros também. Reflita sobre isso. Deus te abençoe. Beijo no